Saindo de Bela Vista, a tropa brasileira, guiada por um fazendeiro aqui da nossa região, o Guia Lopes, decide ir pela região de Jardim. Foi então que eles tomam uma decisão das mais difíceis durante toda a guerra: o abandono de mais de 130 soldados que estavam doentes com cólera. Eu e a nossa equipe de produção deste especial dos 42 anos de Mato Grosso do Sul refizemos um trecho desta expedição. Uma emocionante história que você vai ver agora. É nesta porção de terra sombreada pelo cerrado espinhento e árido que começamos nossa expedição, sob o calor de estuar. Brasileiros unidos em honra à história deste território. Esse grupo que está vindo aqui com a gente são militares do Exército, alguns militares da reserva, historiadores, pesquisadores que estudam essa região, fascinados pelo esse conflito que foi a Guerra do Paraguai. Em andadura emparelhada, o caminho é guiado por letrados, estudiosos do passado. Um lugar onde o silêncio fala, qualquer um arrepia. Há quem tenha presenciado gritos recentes e conta tudo isso sem demasia. De vez em quando, sim, dá uns gritos diferentes. Eu respondi, né? Aí o grito mais perto de mim. Aí eu fiquei quieto. Como que foi o grito? E daí como é que respondeu? Aí primeiro ele gritou, aí eu respondi. Aí quando eu respondi, aí ele veio mais perto de mim. Veio mais perto do senhor? Deu o grito mais perto. Aí eu já não respondi mais nada, eu fiquei... O senhor foi embora daqui? Eu fiquei, aí carreguei minha lenha quietinho, quando o trator fui embora. Nós estamos entrando numa área de um memorial da Guerra do Paraguai. Este tronco aqui, de Braúna, uma árvore nativa aqui do Cerrado, conta toda a história do que aconteceu aqui. Alguns soldados estavam com cólera e eles foram deixados numa área um pouco mais ali distante. Aqui marca o início deste território, onde mais de 100 pessoas morreram, porque estavam doentes ou também feridas. Morreram por um ataque dos paraguaios. A cruz e essa homenagem da 4ª Brigada aos heróis da retirada da Laguna em 1867 relembra toda esta epopeia. Nosso destino está à frente, em meio à mata fechada. E no invisível do tempo, cruzamos com os soldados que serviam ao Império Brasileiro em maio de 1867. E eles não estavam só. Acompanhavam esposas e crianças. E os civis, mulheres, crianças, mascates. Que vinham junto, né? E aqui a gente olha, o acesso para nós é fácil, porque está desmatado. Naquela época o cerrado tomado. Então você fica pensando no sofrimento das adversidades, porque a guerra em si é uma coisa, né? Tem os soldados, tem guerra, tem tiro de canhão, tem fogo na macega, que era uma das estratégias de guerra. E as adversidades? A fome, a sede, não tinha comida, gado disperso, a cólera. Então, o soldado já tem uma formação para isso. E o resto da população civil? É como se os 150 anos que se passaram da retirada da Laguna não existissem. Tudo está como se fosse na época. Mandou abrir essa picada, até uns 200 metros de extensão. Aí sai aqui.
No dia seguinte, já era 26 já, amanhecer de 26. Aí trouxeram os coléricos e largaram aqui neste espaço. Nessa área aqui. A decisão foi a mais difícil tomada pelo comandante Coronel Camisão, mas que dependia da salvação do resto da força, uma medida de execução tortuosa e cruel para todos os soldados, mas também para o comando da tropa. Abandonar os doentes e seguir em busca de comida e refúgio. Mesmo com um pedido de misericórdia, todos os doentes e feridos foram mortos. Apenas um conseguiu escapar. Ao serem mortos devem ter clamado pela vida. Então deve ter chorado pela vida. O que significa Cambaracê? É em Guarani, ó, e significa nego chora, nego chorão, onde os negros choraram. Então seria uma denominação paraguaia para este local. Estamos aqui com militares, alguns da reserva, também tem um professor, né, de história, e eu vejo que todos vocês têm o mesmo caminho, que é estudar a Guerra do Paraguai e honrar essas pessoas, né, que vieram antes, que sofreram nessa região. O que mais motiva vocês, assim? Aqui tombaram pessoas defendendo nossa pátria. É isso que falta, eu acho, nessa nova geração, é trabalhar esse patriotismo daqueles que fizeram alguma coisa já para nossa pátria. Para mim isso aqui eu chego aqui e me arrepio, nesse lugar que eu chego. Todo o Brasil deve ao sacrifício daqueles que aqui passaram a manutenção do nosso território. É neste momento que nosso grupo expedicionário percebe não estar sozinho. É como se tudo o que dizíamos era ouvido e observado, mesmo que de forma invisível. Somos tomados por uma força maior, incontrolável, emocionante. Eu acho que a gente tem que rezar aqui, se vocês me permitem? Também. Sim, também. Então tá bom. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Gratidão pelo tempo de vocês. Esse cabeceiro não volta comigo, é jardim. Porque quando nós fizemos o choro é inevitável. uma marcha, foi em 1990. 99, é o primeiro, né? Não, a minha é de 24. O vento é como se fosse a resposta dos nossos heróis em agradecimento. Então essa espiritualidade ela sente ali dos heróis, dos cemitérios. Esse vento, né? O vento vem, não tem jeito. A Fazenda Mimoso guarda uma das mais dolorosas histórias da Guerra do Paraguai. Aqui, tudo é sagrado. Sentem, ó. Isso aqui tem sangue daqueles que tombaram para defender a nossa pátria. Como é que você se sente fazendo parte de tudo isso? Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Eu sou brasileiro. Na retirada da laguna, o guia das tropas era José Francisco Lopes, que queria ir ao Paraguai resgatar sua esposa Rafaela Senhorinha e seus filhos, sequestrados pelos paraguaios. Era um civil, dono da Fazenda Jardim, que existe até hoje. Na época, a área tinha 46 mil hectares e deu origem aos municípios que hoje são Jardim e Guia Lopes. O guia, Lopes, propôs recuar de Bela Vista pelo caminho que ele mais conhecia, das suas terras. Depois que a tropa deixou o Cambaracê e os 130 coléricos para trás, eles tinham o objetivo, segundo o Guia Lopes, de chegar à sede da Fazenda Jardim, onde havia comida em abundância e água. Foi então que aconteceram baixas importantes do exército brasileiro. Primeiro, o filho de Guia Lopes morreu de cólera e depois ele mesmo não resistiu aos sintomas da doença. E daí o corpo dele ficou aonde?
foi enterrado no meio do retiro, já na terra da sua fazenda. E depois, anos depois, ele foi trazido para cá? Trasladado e colocado neste local. Essa caminhada da tropa durou apenas 2 dias. Depois da morte de Guia Lopes e do filho dele, houve ainda 2 baixas importantes do comando. O próprio comandante, Coronel Camisão, e na sequência o subcomandante, Coronel Juvencio, que morreram e foram sepultados neste lugar conhecido hoje como Cemitério dos Heróis. Ironia do destino mesmo, né? Camisão e o Juvencio morrerem da mesma doença que eles decidiram deixar os coléricos para trás. Só que... E 2 dias depois, né? Posteriormente, eles apresentaram os sintomas, já foram definhando, sentindo muitas dores e vieram a falecer. Restos mortais de Juvencio, Coronel Camisão, Guia Lopes estão no Memorial do Rio de Janeiro. Do Cambaracê até a Fazenda Jardim, o trecho tem 40 quilômetros, mas antes tinha o Rio Miranda como obstáculo. Os que chegaram até aqui estavam sob o comando do Major Tomás Gonçalves. Foi na data de 30 de maio de 1867, registrada por este marco. O objetivo da tropa era atravessar o Rio Miranda para chegar do outro lado, à sede da Fazenda Jardim, e encontrar os laranjais para aliviar os sintomas da cólera e também mais alimentos. Mas foi então que teve início a difícil travessia, que durou 1 dia e uma parte da noite. E aquela estação foi muito chuvosa. O rio estava transbordando, eles aguardaram 3 dias para que o rio abaixasse e desse então condições de atravessar. Eles estavam a pé e tinham 4 canhões para carregar. Um deles está neste monumento da praça em Niuaqui. A corda se rompeu e o canhão foi ao fundo. E aquilo trouxe um grande desânimo para a tropa, porque o canhão tinha significado a superioridade sobre os paraguaios, mantinha os paraguaios à distância. Então o canhão tinha garantido a sobrevivência da tropa. Eles queriam levar os canhões, conservar com eles os canhões. Quando o canhão vai ao fundo do rio, o soldado Damásio, ele mergulha e consegue encontrar a ponta do cabo, o cabo de couro. E ele então vem à tona trazendo aquela ponta. Quando ele sobe, toda a tropa grita, vibra com aquilo, então ele amarra, prende de novo e os canhões são puxados para o outro lado. Depois de atravessar o rio e chegar ao acampamento na Fazenda Jardim, a tropa se deparou com os laranjais. Dona Daike, proprietária dessas terras há 30 anos, conta que chegou a conhecer os pés e que eles secaram nos últimos anos. Mas tinha bastante laranja aqui? Tinha. Onde que eles ficavam? Ficava atrás da casa, Uhum. os pés de laranja. E era bastante? Era. Só existe agora as guapomba que são centenárias, né? Que é os pés de guapomba que tem ali embaixo. Qual que é o pé de guapomba? Esses pés, essas árvores grandes que tem. As árvores de troncos largos e contorcidos ainda estão intactas. Por onde se anda, o passado é presente. Na Fazenda Jardim, o solo é cheio de resquícios dos soldados. Aqui é fácil encontrar munições, projéteis. Com um detector de metais, dá a ideia de como é possível identificar a grande quantidade de chumbo no solo. Tem um alvo. Aqui tem um alvo. Quase 100% certeza que é um projétil. Alguns estão bem na superfície. É só passar a mão e o projétil veio. Esse é do Exército Paraguaio. E é de chumbo isso aqui? Chumbo puro. Ele tá branco assim pela idade, né? Ele tem mais de 150 anos, né? Tem muita história, né? Muita história.
Isso precisa ser preservado, né? Nossa, muito, tem que ser cuidado demais. Por lei, o IPHAN orienta que os artefatos encontrados não podem ser retirados do local para a preservação do sítio arqueológico. A 4ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada de Jardim é que tem a missão de proteger os marcos dessa região e os materiais da guerra que ficam guardados aqui, na sala de exposição do quartel. São relíquias, botões, projéteis e até uma parte do tronco onde foi escrito o Cambaracê. O proprietário, né, lá da região do Cambaracê na época, né, ele nos autorizou, né, porque é uma árvore, né, então o material ali ele vai se decompondo, né, naturalmente, para que não se perdesse, foi trazido para cá, né, foi feito um preparo, invernizado, para que ele pudesse aí ficar para a posteridade. O sargento Eduardo é do Rio de Janeiro, está aqui há 5 anos. Foi em Jardim que o geógrafo decidiu estudar tudo sobre a guerra e, como defensor do povo brasileiro, resguardar a memória da luta dos heróis. Posso dar minha pequena contribuição, né? Eu acho que é a maior recompensa, não é dinheiro, até porque a gente não ganha nada a mais para fazer esse trabalho, né? Mas é ver, né? Esse brilho no olhar, né? Ver essa história sendo levada à frente. Aqui, para mim, é o melhor lugar que eu posso estar. Não sei, sabe? Eu não sei. Né? A gente que, né, tem fé, eu acho que não é nada por acaso, né? Então, eu acho que era para eu passar aqui, era para eu estar aqui dando minha contribuição, né? Quando a gente é transferido, né, a gente faz opções, né, lá. E não foi nem minha primeira opção vir para cá, eu acabei vindo para cá. Então, ou seja, para mim estava escrito, né? Então era para eu estar aqui tendo esse privilégio e essa honra, né? Com todo respeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns.